Feche os olhos por um momento e preste atenção ao que você sente. Talvez você ouça o som de carros passando, o vento soprando ou até pássaros cantando. Agora abra os olhos e observe tudo ao seu redor. Prédios, árvores, pessoas, ruas. O que tudo isso tem em comum? Essas percepções, o que vemos, ouvimos, sentimos e até cheiramos, formam o que chamamos de paisagem. A paisagem é o espaço que percebemos com os nossos sentidos. É como um grande cenário que está constantemente mudando, influenciado pela natureza e por nós, os seres humanos. Hoje vamos explorar o mundo das paisagens naturais e modificadas. Vamos entender o que elas são, como se transformam e por que elas são tão importantes para a vida no planeta. Para começarmos, é importante entender o conceito de paisagem. Na geografia, paisagem é o espaço percebido pelos nossos sentidos. Não é só aquilo que vemos, mas também o que ouvimos, tocamos e até sentimos no ar. Por exemplo, quando você está em uma praia, o que percebe? O azul do mar, o som das ondas, o cheiro do sal no ar, a areia quente sob os pés, tudo isso é a paisagem daquele lugar. Agora pense em uma floresta. Você pode ver as árvores, ouvir o canto dos pássaros e sentir o frescor das folhas ao seu redor. Essa é outra paisagem. Mas as paisagens não são todas iguais. Algumas são formadas apenas por elementos da natureza, enquanto outras foram modificadas pelos seres humanos. E é isso que vamos explorar a seguir. As paisagens naturais são aquelas que existem sem interferência humana. Elas são criadas ao longo de milhões de anos por processos naturais, como o movimento das placas tectônicas, a ação dos ventos, da chuva e do clima. Pense nas florestas tropicais, como a Amazônia. Tudo que você percebe ali, as árvores gigantes, os rios, os animais, foi formado naturalmente. Não há interferência direta dos seres humanos. Outro exemplo são as montanhas. Elas surgem quando as placas tectônicas, que formam a crosta terrestre, se movimentam e se chocam. Esse processo pode levar milhares ou milhões de anos. Os resultados são paisagens imponentes, como os Andes ou os Alpes. As praias, os desertos, os rios e até os glaciares são outros exemplos de paisagens naturais. Cada uma delas tem características únicas e desempenha papéis essenciais no equilíbrio do planeta. Essas paisagens são muito mais do que bonitas. Elas nos fornecem recursos como água, oxigênio e alimentos, além de abrigar uma enorme diversidade de espécies. Mas como veremos mais adiante, elas também podem ser impactadas pelas ações humanas. Enquanto as paisagens naturais são moldadas pela natureza, as paisagens modificadas são criadas ou transformadas pela ação humana. Elas surgem quando o ser humano altera o espaço ao seu redor para atender suas necessidades. Imagine uma cidade. Antes de ser construída, aquele lugar provavelmente era uma floresta, um campo ou até uma área deserta. Mas para construir ruas, casas e prédios, os seres humanos transformaram completamente o espaço natural. Outro exemplo são as áreas agrícolas. Para plantar alimentos como arroz, milho e trigo, os humanos precisaram desmatar florestas, preparar o solo e modificar o ambiente. Essas mudanças criaram paisagens que, apesar de não serem naturais, são essenciais para a nossa sobrevivência. Além disso, construímos barragens para gerar energia, estradas para facilitar o transporte e até parques para o lazer. Cada uma dessas modificações deixa uma marca na paisagem e no meio ambiente. As paisagens, sejam naturais ou modificadas, não são estáticas. Elas estão sempre mudando, influenciadas por forças naturais e ações humanas. Mudanças naturais acontecem ao longo de milhões de anos. Pense nos rios que, com o passar do tempo, esculpem vales e desfiladeiros, ou nas erupções vulcânicas que podem criar novas montanhas e mudar completamente a paisagem ao redor. Até o vento e a chuva, que parecem tão sutis, têm o poder de moldar o relevo e transformar lugares. Já as mudanças humanas podem ser muito mais rápidas. Em poucas décadas, florestas inteiras podem ser derrubadas para dar lugar a cidades, plantações ou indústrias. Novas tecnologias como máquinas e ferramentas aceleram esse processo e permitem que transformemos paisagens em uma velocidade impressionante. Essas mudanças, no entanto, têm consequências. Muitas vezes, ao modificar uma paisagem, acabamos prejudicando o meio ambiente, como veremos a seguir. A cada alteração que fazemos em uma paisagem, impactos são gerados. Alguns são positivos, mas muitos podem trazer desafios que precisamos enfrentar.
Um dos maiores problemas causados pela modificação das paisagens é o desmatamento. Quando cortamos árvores para construir cidades ou plantar alimentos, destruímos o habitat de milhares de espécies de plantas e de animais. Isso pode levar à extinção de muitas delas. A poluição é outro impacto significativo. Nas cidades, a fumaça dos carros e das fábricas afeta a qualidade do ar. Já o lixo, descartado nos rios e oceanos, prejudica a vida aquática e contamina a água que usamos. Além disso, mudanças humanas como o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis estão contribuindo para o aquecimento global. O aumento da temperatura do planeta está causando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos como secas e tempestades. Mas nem tudo é negativo. Muitas iniciativas estão sendo desenvolvidas para reduzir esses impactos. Projetos de reflorestamento, por exemplo, ajudam a recuperar áreas desmatadas. Tecnologias mais sustentáveis como a energia solar e eólica estão sendo usadas para diminuir a poluição. E claro, atitudes simples como reciclar e economizar recursos pode fazer uma grande diferença. As paisagens não são apenas um cenário bonito que observamos. Elas desempenham papéis fundamentais na nossa vida e na sobrevivência do planeta. As paisagens naturais fornecem recursos essenciais como água, oxigênio, alimentos e até remédios. Elas também ajudam a regular o clima e protegem o planeta contra desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra. Já as paisagens modificadas mostram a capacidade do ser humano de criar e transformar. Elas nos permitem construir tudo o que precisamos para viver, desde casas até hospitais, escolas e estradas. No entanto, com esse poder vem uma grande responsabilidade. Precisamos cuidar das paisagens que nos cercam, garantindo que o equilíbrio entre natureza e progresso seja mantido. Afinal, sem as paisagens naturais, a vida do planeta não seria possível. As paisagens ao nosso redor contam a história do planeta e da humanidade. Elas nos mostram como a natureza mudou o mundo ao longo de bilhões de anos e como, em poucos séculos, os humanos transformaram esse espaço. Agora é sua vez de pensar: que tipo de paisagem você quer deixar para o futuro? Como podemos viver em harmonia com a natureza, preservando suas riquezas enquanto continuamos a construir o que precisamos? Cada ação conta. Plantar árvores, economizar água, evitar o desperdício e respeitar o meio ambiente são passos simples, mas que fazem toda a diferença.